Romanos capítulo 11, eu quero ler com vocês versículos 16 a 18. Romans chapter 11, we're going to read verses 16 through Diz assim a 18. palavra do Senhor: And it says, E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, a ti tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Thank you, Lord, for your word. Ajuda-nos, Senhor, a navegar segundo o direcionamento do teu Espírito. Help us to navigate with the understanding Fala of your conosco Spirit. aquilo que só o Senhor pode falar. Speak to us what only you Toca can. onde só o Senhor consegue tocar. Touch where only you can Que as touch. nossas mentes sejam agora dilatadas para receber essa boa semente. May our minds be dilated to Nós receive oramos this assim e seed. pedimos, Pai, no nome de Jesus. We ask in Jesus' name. Tome seu assento, You queridos. may be Obrigado. seated. Thank you so much. Vale a pena lembrar que o texto em que Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, It's worth it for us to remember that the text that Paul is writing in Romans é um 11 texto que está trazendo em pauta e tentando resolver um conflito que estava acontecendo. is a text that's trying to resolve a conflict that O was conflito é mais ou menos assim. And kind of what was happening Vê was se this. isso faz sentido para você em alguma área da sua vida. Com certeza faz sentido no contexto de igreja, de comunidade. Let's see if this will make sense in some area of your life. For sure, it makes Aqueles sense in que the church. tinham se convertido ao cristianismo, porém eram judeus, Those that were just converted to Christianity but were Jews. eles não tiveram tanta dificuldade durante a sua conversão, visto que muitos dos princípios do judaísmo também se tornaram princípios do cristianismo. They didn't have a hard time in converting because their principles were very Sua similar. devoção a um Deus apenas, Their devotion to only one God. o entendimento acerca do Messias, que para os judeus aceitar a Jesus é ter Jesus como o Messias, o Salvador. The understanding of a Messiah and accepting Jesus as their Messiah. Cumprimento das profecias, The fulfillment of the a prophecies. validação dos acontecimentos segundo o conhecimento histórico, bíblico daquilo que havia sido profetizado. The validation of what was happening according to biblical Então, para os knowledge. judeus que conheciam os profetas, conheciam as profecias, ver o cumprimento na frente deles era algo mais fácil. So for the Jews that knew the prophets and the prophecies, seeing that fulfillment was easier. Agora, para os gentios, But for the Gentiles, que era aquele povo estranho, that was that strange que eram people, aquelas pessoas que não estavam inseridas dentro das promessas que Deus havia feito a Abraão, those people that in that point were not inserted in the promises para os made gentios to era mais Abraham. difícil, To the Gentiles it was porque more muitos difficult. deles vieram servindo a vários deuses. Because a lot of them came from serving a lot Muitos of deles gods. vieram servindo a deuses feitos pelas mãos dos homens. Came from serving gods made from men's E o que hands. estava acontecendo And what was era happening que esses judeus, is that these Jews, embora estivessem agora em um outro status, que agora não como judeus, mas como igreja, even though now they were considered the church, mesmo sendo igreja, even though they were the church, mas o fato deles já estarem ali naquele contexto de promessa, the fact that they were already there in the eles context of a olhavam promise, para os gentios, they looked at the Gentiles, que era esse povo não pertencente, that were these people that didn't e belong, eles começavam a analisá-los, a julgá-los e em muitos momentos a reprová-los. and they started to analyze, judge them, in many moments cast them É away. normal isso em qualquer contexto de relacionamento. It's very normal in any context of Você relationship. fez uma reunião só com a família, You had a meeting with just the aí family, de repente, sei lá, o filho do seu tio trouxe alguém que não tem nada a ver com a and família. then suddenly your uncle's kid E aí brought você someone vai from the olhar, outside.
E o primeiro pensamento é: and you look at them and your first mas thought não era um is, jantar só com a família? wasn't it a family dinner? Aí você vai olhar para esse amigo And you look at that ou friend para esse convidado. or that guest. E aí você vai olhar a roupa que está You vestindo. look at the clothes that they're Fração de wearing. segundos, de In forma seconds. inconsciente, Unconsciously, você reage a isso you react e to identifica that. um objeto não identificado, estranho, que agora acabou de entrar dentro da sua casa. You identify something strange that's just in your house. Porque você estava preparado para receber pessoas que eram parte da sua família. Because you were ready to receive people that were E agora, part de of your repente, family. intruso. And now an intruder. A gente chama de penetra. We call it Um intruso chega intruder. na sua festa. An intruder comes into your E party. aí você vai fazer essa avaliação rápida. And you're going to quickly evaluate Em them. questão de fração de segundos, você faz a avaliação da roupa, do cabelo, do perfume, se escovou ou não os dentes, se usa óculos ou não, se é careca ou se tem cabelo. Enfim, seja qual for as características físicas dessa And pessoa. in seconds you can evaluate all of their physical characteristics. E aí, numa questão de segundos, você vai o quê? Você vai traçar esse julgamento And in seconds you e draw você that vai aprovar ou judgment. vai reprovar aquela atitude. And you'll approve them or not. Aconteceu com os judeus que estavam na igreja mais ou menos a mesma coisa. And that happened with the Jews that Estou were aqui in the church. cultuando a Deus, I'm here worshiping adorando the a Lord, Jesus, o Messias. praising Jesus the Aí de Messiah. repente entra alguém todo desconcertado, And then somebody weird todo comes in. diferente. They're all different. Mas esse alguém que acabou de entrar, But that's someone that just stepped ele in. também tinha tido uma experiência com Jesus de salvação. They had also had an E experience agora of salvation. esse que acabou de entrar, And now the one that just came ele in, também era pertencente às mesmas promessas que aqueles judeus eram. they also belonged to the same promises that Então, those Jews embora had. fossem grupos diferentes, So even though they were different groups, conhecimento diferente, different levels of mas knowledge, todos estavam debaixo das mesmas promessas. they were all under the same promises. E aí Paulo fala assim: And then Paul says, olha, você que é oliveira, if you're an olive tree, esses ramos que estão chegando, these branches that eu are vou colocar aqui getting galhos, here, porque senão eu vou ficar falando sobre o meu nome sempre, você vai achar que estou pregando sobre mim, não é talk verdade? about branches. Então esses galhos que estão chegando, These branches that are getting não there, olhe para esses galhos e ache que você está fazendo um favor em recebê-los. don't look at these branches and think you're doing them a favor in hosting Não olhe them. para esses galhos e julgue que você é mais importante, mais merecedor, e ele está recebendo talvez um favor seu em poder ser inserido onde você está. Or judge yourself as more deserving and they're receiving a favor in being able to be Porque here. esses galhos estão sendo enxertados em você. Because these branches are being E grafted in quando you. você é enxertado And when you're e grafted respeita o processo do enxerto, and you respect that em process, pouco tempo você se torna igual à árvore que você foi enxertado. in little time you become just like the tree you were Paulo diz grafted assim: into. sabe por que você não pode se gloriar em achar que você está fazendo um favor em receber alguém? Paul says, you know why you can't think you're doing a Porque favor to sejam os someone? galhos, sejam os galhos, Because be the ou branches, seja o caule da árvore, or be the actual o tronco tree, da árvore, the whole tree, todos vocês all of you recebem da mesma raiz, receive from the same root, e essa raiz é Cristo. and that root is Christ. Todos vocês All of you estão debaixo das mesmas promessas. are under the same promises. Não tem ninguém melhor ou pior. There's no one better or Não worse. tem quem chegou antes e que merece mais privilégios do que quem chegou depois. There's no one that was there first, so they have more privileges. Não tem quem veio de uma parte ou de outra parte do Brasil ou de qualquer outra nação. There's not who came from this part of the world or the other. Todos vocês All of you recebem da mesma raiz. receive from the same E root. essa raiz é Jesus. And that root E is essa Jesus. raiz é Cristo. Those roots are O que Christ. Paulo está endereçando What Paul is dentro daquele addressing contexto within that é um context pertencimento de fé. is the belonging of Mas faith. a metáfora que Paulo usa, essa forma de linguagem que ele usa, In the metaphor that he uses de enxertar um galho de árvore a uma outra árvore. of grafting a branch of a tree into Essa another tree. metáfora nos ensina acerca desse pertencimento, mesmo falando de uma comunidade de fé. That metaphor teaches us about this belonging even in a community of Porque faith. existem pessoas que elas não conseguem se sentir enxertados ou
pertencentes a uma outra igreja porque eles chegaram há menos tempo. There are people that can't feel like they belong because they've been here for only a little E bit. outros que já estão há mais tempo, And others that have been here for a quando while, olham aqueles que chegaram, when they look at those that came, já dão uma olhada e percebem, poxa, é mais talentoso do que eu. they look and realize, oh, more talented than Ou I tem am. mais habilidades do que eu. Or has more abilities than I Ou, do. sei lá, vem de uma igreja que eu tive uma má experiência. Or it comes from a church that I had a bad experience E aí a with. gente começa a fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de leitura precipitada a essas pessoas. And we start to do readings of these people before E the acabamos, correct time. sem querer, ou às vezes até querendo, nos colocando em um lugar de rejeição. And without wanting or wanting it, we put Onde nós ourselves in a não place of direct conseguimos rejection. criar um ambiente para que outros se sintam pertencentes a Where we esse mesmo can't corpo. create an atmosphere so others can also feel like they Qual belong. que é o problema? What's the É problem? que nós acabamos tendo divisões e separações invisíveis dentro da igreja. We end up having visible division and separation. E o problema de toda separação e toda divisão And the problem of every é division que ela sempre busca uma resolução individual. is that it also always seeks an Ela individual sempre resolution. busca interesses pessoais. It always seeks É personal como interests. se um galho tirado de uma árvore sendo sozinho, It's as if a branch taken away from a tree alone. ele não produz It doesn't bear e fruit. nunca irá produzir fruto sozinho. And it will never bear fruit alone. Ele precisa ser enxertado dentro de um outro contexto, em uma outra árvore. It needs to be connected to another tree. Então entenda que Deus não nos fez independentes. God didn't make us independent. Deus nos fez interdependentes. He made us interdependent. Nós dependemos uns dos We outros. depend on each other. Em todos os contextos, In every context. em todos os aspectos, In every aspect. inclusive espiritualmente falando. Including spiritual. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida What God has to do in your está life conectado e ligado àquilo que Deus tem para fazer na vida de outra pessoa. is connected to what God has to do in E someone o else's Senhor, life. quando nos une debaixo de um propósito, And when the Lord unites us Ele under a nos purpose, conecta de alguma forma He connects us para in que a as way promessas dele cumpram-se nas nossas vidas de maneira coletiva. so that His promises may be fulfilled in a collective Então, way. quando Deus olha para a igreja, So when God looks at the nós que church, somos membros, we that are members, estamos atentos ao nosso talento individual. we're attentive to our individual Mas quando talents. eu faço o que fui chamado para fazer, But when I do what I was called você to faz do, o que você foi chamado para and you fazer, do what you were called to coletivamente nós cumprimos a obra que o Senhor nos do, confiou. collectively we fulfill the work that God called us Deus to do. trabalha na coletividade. God works in Deus collectiveness. trabalha no nós. He works in us. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos não é meu Pai, The prayer that Jesus teaches us porque is not eu my sou o Father. unigênito do Pai, Because então eu sou privilegiado. I'm the only son of the Father, so I'm privileged. Mesmo Jesus sendo o filho unigênito do Pai, Even Jesus being the only son of the Father. mesmo ele sendo o primogênito de toda a criação, Even him being the firstborn of all creation. mas ele se reduz ao nível dos discípulos e ensina eles a orarem dizendo: Pai nosso. He teaches the disciples to say, our Não é Father. a minha igreja, It's not my church. não é a sua igreja, It's not your church. é a nossa igreja. It's our church. Porque todos nós estamos sendo alimentados da mesma raiz. We're all being fed from the same root. A raiz para a árvore é o que o cérebro é para o corpo humano. The root from the tree is like the brain for a Então human o body. Senhor é o cabeça e nós como igreja somos o corpo. The Lord is the head and Por we isso are somos the chamados body. de corpo de Cristo. That's why we're called the A body igreja of Christ. é o corpo de Cristo. The church is the body Assim of como a Christ. raiz para uma árvore Just like the root for a tree é a cabeça de todo o seu tronco, dos seus galhos, das suas folhas e também dos seus frutos. is the head of the rest of the body of the tree. A dificuldade de você viver uma vida separado, individual dentro da igreja, The hard part of you living an individual life não in the ser church enxertado dentro de um corpo, and not being connected into não a se body, sentir pertencente a um corpo, not feeling like you belong to é que a body, você pode até se sentir bem. is that maybe you'll even feel good. É que você pode até gostar dessa ideia de não ter que se envolver com ninguém, porque nós sabemos que relacionamento também significa lidar com problemas e diferenças. Maybe you like the idea of not having a relationship with anyone because it spares you from the problems. Só que o grande problema
But the biggest problem é que viver sozinho te leva a esse lugar de isolamento. is that living alone brings you to this place of E isolation. todo lugar de isolamento te leva a ser uma pessoa infrutífera no reino. And that will take you to not bear any fruits for the E kingdom. Jesus, quando ele olha para a árvore, When Jesus looks at the tree, ele não espera ver a folha da árvore. he doesn't look to see the Ele não leaf, espera ver outra coisa senão o fruto da árvore. but he wants to see the fruit. Jesus associa a nossa verdadeira identidade, Jesus associates our true que é identity invisível aos olhos das pessoas. that is invisible to people's eyes. Ele associa isso ao nosso fruto. He associates that to our fruit. Então nós somos conhecidos pelo fruto que produzimos. So we are known by the fruit that we bear. Isso significa o quê? What does that Que quando mean? você não produz fruto, When you don't bear fruits, você é um desconhecido. you're unknown. E não é o desejo de se tornar famoso, conhecido And pelas it's not the pessoas, desire of being known or mas é a famous, consciência de fazer parte daquilo que Deus está but it's construindo, the conscious of being a part of what God com os is seus building, talentos individuais, with your individual talent, com as suas habilidades with individuais, your individual ability, mas servindo a Deus e a sua obra. but serving God and His work. Porque veja, deixa eu me direcionar aqui a você que já está na igreja há muito tempo. Let me direct myself to you that's been here for a Eu while. creio que a maioria de todos nós que já estamos na igreja há mais tempo, que participamos de outras igrejas ou até mesmo da nossa igreja, dessa igreja, I believe that most of us that have been in church muitos for de a nós while, estamos meio traumatizados com trabalhar na igreja, a lot of us are traumatized with working in church, servir na igreja. serving in Porque a church. gente veio de uma cultura onde o amor pelo serviço era muito maior do que o amor pelas pessoas. Because we came from a culture that the love for service was greater than the love E for aí a people. gente já largou tudo, a gente já deixou filho, a gente já passou noite na igreja, a gente já fez tanta coisa, já parou de trabalhar, já diminuiu horas, a gente já fez tanto que parece que depois a gente fala assim, não, agora eu me aposentei, agora deixa quem chegou agora fazer, porque deixa eu quietinho aqui no meu And canto. we've left so many things behind to serve in the house of God, and now we think, oh, I've retired, now let the new people do it. Ou então o sentimento clássico Or the classic que feeling nos fere, que nos machuca. that hurts us. Servirmos uma liderança ou servirmos uma igreja que Serving a meio leadership or a church que vai abusar da nossa boa vontade, do nosso coração voluntário e querer assim achar que manda e desmanda na nossa vida só porque nós servimos na igreja. that takes advantage of our goodwill and our voluntary heart and does what they want with O us. grande problema é que ao longo dos anos muitos de nós fomos feridos dentro dessa ideia, dentro dessa visão de igreja. The greatest problem is throughout the years, a lot of us were hurt in Talvez that as ideal orientações of saíram church. inclusive dos pastores. Many of these would even come for pastors. E aí ser ferido numa igreja pela própria liderança é uma das piores feridas que nós podemos And ter. being hurt in a church by the leadership is one of the Muitas worst pessoas wounds estão you can fora have. da igreja hoje. Many people are lost Que from foram their feridos faith por today pastores. because they were hurt by Foram pastors. feridos por líderes, They were hurt by com leaders, palavras, with words, com atitudes, with actions, com ingratidão, with lack of com gratitude, falta de reconhecimento. with lack of E você recognition. pode contar a sua história dentro do que eu estou falando. And you can tell me your story and what I'm Porém, saying. o que eu However, quero trazer aqui a você hoje what I want to bring to é you que não today, existe nenhum problema em você se entregar para servir, there's no problem in you giving yourself desde to que o serve, serviço não seja a sua prioridade. as long as serving is not your Porque priority. Deus não está atrás das nossas mãos, God's not looking for our hands. que é o nosso serviço. That's our service. Deus está preocupado em primeiro lugar com o nosso coração, He's first worried about our que é hearts. quem nós somos. That is who we are. Então, o que eu creio que o Senhor está fazendo no nosso meio So what I believe that God is doing, é ressignificando aquilo que Ele quer fazer nesses dias. He's giving a new meaning to what He Porque wants é to do. impossível, Because it's é impossible impossível acharmos que vamos impossible viver algo extraordinário no Senhor, for us to think we're going to live something extraordinary in the Lord. vindo na igreja um culto por semana, 1 hora e pouco, e quando passa um pouco do horário, olha no relógio e fala, não vai acabar esse culto não. Coming once a week to church, 1 hour a week, and Não, when Deus, it's eu past the quero time, algo oh sobrenatural. God, I want something supernatural. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Tudo que o Senhor faz Everything the Lord does vai vir dele para mim e para você. will come from Him to us. Vai passar
por aquilo que Ele estabelece para chegar às nossas vidas. It will go through what He establishes to Não estou get to our falando de lives. salvação. Not talking Você não about precisa de ninguém salvation. entre você e Deus para orar e para ser salvo. You don't need anyone in between you and God to be Jesus e saved or to Jesus pray. somente é o caminho, a verdade e a vida. Jesus is the way, the truth, and the Você não life. depende de mais ninguém para alcançar a salvação. You don't depend on anyone else to reach salvation. Mas você depende de pessoas para estar conectada a um corpo. But you depend on people to be connected to a Como eu body. disse, você não é independente. You're not independent. Você é interdependente. We're Você interdependent. precisa de pessoas, porque juntos nós dependemos, não apenas precisamos, nós dependemos uns dos outros. You need people because we depend on each O que eu other. acredito que o Senhor está fazendo, What I believe is what the Lord is doing. ressignificando isso, He's giving a new meaning. é trazendo pessoas He's como bringing people esse galho de oliveira braba. like this wild olive branch. Sabe o que é o galho de oliveira braba? É a mesma espécie, porém uma oliveira que não frutificava. The wild olive branch is the tree that doesn't Então bear Deus está fruit. fazendo o seguinte: olha, você que é um galho de oliveira braba, So God is saying you that Deus it's a está te branch of a quebrando. wild olive tree. e Deus está te enxertando numa oliveira, God is breaking you off and aonde connecting you to a você vai olive ter que tree. alinhar as suas fibras com essa nova oliveira, You have to align your fibers to this new tree. para que você possa receber a seiva, os nutrientes que vêm da raiz. So you can receive the nutrients that come from Então, the root. Jesus, ele libera no corpo, que é a igreja, Jesus releases in the body that os is the nutrientes church, necessários the nutrients it que needs. passa para os galhos e produzem os frutos. And it goes through the branches and produces in the E fruit. no momento que nós entendemos esse processo de sermos enxertados, When we understand this process of being connected, nós entendemos que precisamos pertencer a uma comunidade de fé, we understand we need to belong to a community of pertencer a faith, uma igreja. belong to a church. E esse pertencimento não tem a ver com o número de pessoas que congregam naquele mesmo lugar. And this belonging has nothing to do with the number of people that are Porque in se a that place. motivação da ministração sobre pertencimento Because if the motivation of me preaching está about buscando belonging benefícios pessoais ou benefícios da igreja local em ter mais pessoas servindo, mais pessoas contribuindo, mais pessoas vindo aos is cultos, for the benefit of having more people coming to church and contributing and serving, então essa motivação está errada. then that's the incorrect Porque eu motivation. quero que você se entregue Because I want you to give para yourself construir aquilo que eu lidero. to build what I lead. Essa não é a motivação. That's not the A motivation. motivação não é pertencer para que a gente possa fazer uma igreja relevante. The motivation is not belonging to have a relevant church, A motivação é pertencer but it's belonging. para que você não perca o que Jesus está derramando sobre esta So you igreja. don't miss what Jesus is outpouring over this A church. motivação é pertencer It's the motivation para que is você não belonging. fique de fora So you don't miss daquilo que out Deus está fazendo. on what God is doing. Você que já trabalha para o Senhor há tantos anos, You've worked for the Lord você for que so já many serve ao years. Senhor por tantos You've anos, served God for so many você que years. já sacrificou tanto, já lutou tanto, já se abdicou de tantas You coisas. sacrificed so many things. E agora chega na hora de sentar à mesa e ver o fruto do seu trabalho, And now when it's time to sit at the table and see the fruit of your labor, você não está presente. you're not there. Por quê? Why? Ah, pastor, porque eu me cansei. Deixa os Pastor. mais novos aí trabalhar. I'm tired. Let the new ones work. Deixa eu dizer para você, Let me tell you. todos nós vamos nos cansar na trajetória. All of us will get tired in our journey. Todos nós. All of us. Fisicamente, Physically, psicologicamente, mentalmente, Psychologically, nós vamos mentally. nos cansar. we're all Todos going to nós. get tired. All of us. Mas a resposta para o cansaço But the answer to tiredness é o descanso is rest e não a desistência. and not giving up. O que soluciona o cansaço What brings solution to tiredness é o descanso is rest, e não a desistência. not quitting. O problema é que muitas pessoas se cansaram e pararam, The problem is a lot of people got tired and stopped. desistiram They gave up. e parece que não conseguem mais se reconectar, It seems like they can't se reconnect sentir anymore. pertencentes. They can't feel like they Por belong. quê? Why? Porque talvez traumas, porque Maybe talvez traumas, feridas, maybe wounds, talvez uma visão distorcida maybe a crooked vision. impede você, te impede você. It stops you. É como os nossos olhos que já possuem um sistema inconsciente de defesa. It's like our eyes that have an unconscious Alguém defense querer colocar o system. dedo assim no seu olho, você vai piscar mesmo que você não quiser. Someone wants to stick their finger Então into a your eye, gente you're está gonna assim, eu blink. não vou servir
saying, I'm not going to eu serve. não vou participar, I'm not going to be a eu não part vou of this. pertencer, I'm not going to belong porque eu não quero me machucar. because I don't want to get hurt. E essa decisão And that decision não te ajuda a encontrar a cura. doesn't help you to find Essa healing. decisão não te ajuda a encontrar a solução. It doesn't help you to find the Por que solution. você não dá uma chance para si mesmo Why don't you give yourself a e chance faça a obra que Deus te confiou? and do the work that God E trusted you cumpra aquilo que Deus confiou nas suas mãos. and fulfill what God trusted Por in que your você não hands? pega os seus vários talentos Why don't you get your many e coloca à talents disposição do reino? and place them at the will Coloca à of the disposição kingdom, da obra. at the will of the work Não of é para God. edificar o reino de homens. Not to build a Não é para kingdom of fazer men. nenhuma igreja famosa e relevante a ponto de seus líderes estarem nas capas dos jornais. It's not to make any church famous so the leaders are in the magazine covers. Mas é para você entender But it's for you to que understand. sozinho você nunca vai conseguir fazer nada grande para Deus. Alone you'll never do something great Todos for que God. estão fazendo sozinhos estão fazendo algo para si próprio. Everyone that does it alone does it for Porque para themselves. fazer algo sustentável você tem que fazer algo com alguém. Because to do something sustainable, you Se have você to have quiser people. fazer algo pequeno, faça If you sozinho. want to do something small, do it Se alone. você quiser fazer algo grande e sustentável, faça com But alguém. if you want to have it big and sustainable, Porque do it sozinho with você someone. pode chegar mais rápido, Because alone you'll get there faster. mas com alguém você vai chegar mais But with longe. someone you'll get there farther. Nós não estamos aqui para uma corrida de 100 metros. We're not here for a 100-meter race. Nós estamos aqui para uma maratona. We're running a marathon. Não importa se você não saiu em primeiro lugar. Doesn't matter if you're Não not first importa place. se você não vai chegar em primeiro lugar. Doesn't matter if you're not going to get there Porque first não é place. sobre o pódio de medalhas. It's not about the podium. É sobre o cumprimento do It's propósito. about the fulfillment of the Não é quem vai purpose. chegar primeiro, It's not who's going to get there é first. quem vai chegar no final. It's who's going to get to the Porque end. nessa trajetória muitos desistem no meio do In caminho. this journey, many give up in the middle of the way. Existem duas coisas que nós queremos trabalhar intencionalmente nesses próximos 6 meses: There are two things that we want to work intentionally in these next 6 months. discipulado, Discipleship, pertencimento através dos grupos, belonging through the groups, através de trabalhos de ensino da palavra. through works of teaching of the word. E a segunda coisa é o serviço. The second thing is service. Servirmos em alguma área na igreja. Serving in some area. In church. Servirmos em alguma coisa. Serving in something. Você pode servir com e você pode servir para. You can serve with and Pastor, eu for. quero servir, mas eu não sei operar uma câmera. Pastor, I want to serve, but I don't know how to Talvez operate você a não camera. consegue servir com a câmera, Maybe you can't serve mas você pode with the servir camera. para o cameraman, trazer uma água para ele enquanto ele está trabalhando e But you can servindo. bring water for the Todos cameraman that's nós working. podemos fazer alguma coisa para Deus. All of us can do something for A questão God. é, The question o is, pertencimento passa por essas duas coisas. belonging goes through these two things. Primeiro, nos deixar ser cuidado e discipulado. First, in allowing us to be taken care of E and segundo, discipled. ajudar a construir alguma And coisa. the second is to help build Então eu só something. cuido daquilo que eu amo. I only take care of what I E eu love. só amo aquilo que eu ajudo a And I construir. only love what I help Se to você build. não ajudar a construir, você não se sente parte If daquilo. you don't help to build, you don't feel like Se you're a você part não of se that. sente parte, você não cuida. And if you don't feel like a part of Você that, não you don't prioriza. take care of it. You won't prioritize. Você não serve. You won't serve. Então servir na casa do Senhor And to serve in the house é of ter a God consciência de que essa casa é do Senhor. is to know that this house is of the E se Lord. essa casa é do Senhor e eu sou filho dele, And if it's the house of the Lord and I'm His son, então essa casa é minha casa. it's my house Eu too. deixo de olhar para os problemas e começo a ajudar a resolver os I problemas. stop looking at the problems and start bringing solutions. Eu to deixo them. de olhar e falar, isso aqui é problema do pastor, isso aqui é problema do líder de jovens, isso aqui é problema do louvor, isso aqui é problema do som. Eu que não me meto com isso. I stop thinking that everything is everyone's problem. Experimenta lá na sua casa. Eu sei que você não só experimenta, mas faz isso assiduamente. E glória a Deus pelo coração da sua mãe, Try doing filho this que in está your aqui. house and Experimenta sujar a sua casa e falar assim, eu não vou limpar, isso é problema meu. try making your whole house dirty and say, I'm not going to clean it, it's not my problem. Experimenta, marido. Try, husband. Eu não vou tirar o prato da mesa, isso não é problema meu, a esposa que tira. I'm not going to pick up my plate, my wife can do it. Duvido, você vai dormir no sofá um mês. You're going to sleep in the couch a month. Ainda vai dar trabalho, eu vou ter que ir lá aconselhar a sua esposa para te perdoar I'm ainda. going to have to go and counsel your wife to forgive Porque you. a consciência é, Because the conscience is, não é o marido chegar, ai meu amor, hoje eu vou te ajudar a limpar a it's casa. not the husband saying, oh, I'm going to help you clean the Aí a house esposa today. fala assim, hã?
The wife says, Como huh? assim me ajudar a limpar a casa? What do you mean help me De quem clean que é the essa house? casa? Who is this house Ah, a casa é belong nossa. to? Oh, it's our house. Você não vai ajudar. You're not going to Você help vai me clean. participar daquilo que nós estamos fazendo You're going to juntos. be a part in what we're doing together. Vou ganhar um presente de todas as mulheres hoje. All the wives are going to give me a gift Ó, now. meu número é 11, meu size é large, alguns extra large. Large or extra large for my shirt size. A pastora Isabel falou que é só extra large. Comecei com Miriam, I started fui at a pra large, medium. Now I'm a large. agora já estou no extra large. Getting to extra large. E o grande problema é que você não joga e nem dá pra ninguém as camisas large, porque você espera um dia voltar pra elas Problem is you don't novamente. give away the shirts that are large because you Cheio wait de for roupa one que day não you're going to wear cabe em them. você, que você está orando para voltar para aquelas roupas You have a novamente. bunch of clothes that are smaller than you and you're praying to get back into them. Pertencer a um lugar, But belonging to a sermos place. enxertados neste lugar. Being grafted into Ajudar a this construir. place. Helping to build. Quando nós ajudamos a construir, nós não apenas trazemos um benefício pessoal, mas nós também ensinamos as próximas gerações. When we help to build, we teach the next Nós generation. ensinamos os nossos filhos naquilo que nós estamos fazendo. We teach our children what we're doing. Quando nós chegamos no verão, When we get to e summertime, deixa eu só te desarmar aqui, nós incentivamos as famílias a tirarem férias e folga no verão. and just for the record, we Nós give incentivamos incentives to isso. families to go on vacation. Sério, nós incentivamos isso. Really, we do. Já teve alguns que ficam guardando dinheiro e tal, Some não people posso. save money, I can't. Querido, você pode sim, dá um jeito. Yes, you can. Go. Ah, mas eu tô apertado. Oh, but I'm Você foi esperar tight ficar folgado, financially. você nunca vai fazer. If you wait for you to have Então extra faz money, you're apertado never going to do mesmo. it. So just do it. Faz menos. Do it less. Faz alguma coisa. But do Leva sua something. família para passear. Take your family on a Leva trip. seu filho no parque. Take your kid to the Agora, park. quando nós não entendemos e não conseguimos fazer essa gestão, But when we can't manage e aí a that, gente fica o verão inteiro and we spend the vindo whole no summer máximo um culto por mês. coming like one culto por service mês. a month, one service Aí a month. termina o verão, Then the summer's você vai over. chamar seu filho para vir na igreja? You want to call your kids to come to Não church? quer vir na igreja. They're not going to Ele want quer ir it. para a piscina. They want to go to the Ele pool. quer ir para o lago. They want to go to the Ele lake. quer ir para o They churrasco. want to go to the barbecue. Porque biblicamente, Because biblically, a Bíblia diz que nós temos que ensinar os meninos, os filhos, no caminho. Bible tells us to teach the children in the way, E não o caminho. not the way. Porque ensinar o caminho, você apontar o que é certo. Teaching the way is you pointing to what's Ensinar right. no caminho é você viver e ser exemplo. But teaching in the way is you living Então and você being quer an ir para o example. lago no domingo? So you want to go to the lake Quer on ir pra Sunday? praia? You want to go to the beach? Faz aquilo que você precisar fazer com a sua família. Do what you need to do with your family. Mas não deixe de vir na casa de Deus. But come to church. Não tire férias da casa de Don't Deus. take vacation from the Vai God's house. para Flórida, vai para outro lugar, se bem que está bem mais quente do que você imagina lá. Go to Florida or somewhere else that's Mas vai very para uma hot. praia menos fria do que as praias do Cape, But de go Rhode Island. to a beach that's less cold than Algo ours. que você vai ter que viajar e ficar o final de semana fora. Something you'll have to travel and spend the Faça weekend isso. away. Do that. Mas olha, não perca o contato com a casa de Deus. But don't lose contact with the Vai house ficar of God. bastante tempo. You're going to spend a long Tem time. famílias que ficam um mês viajando. There are families that stay the whole month Pelo amor de traveling. Deus, aonde você estiver, com certeza tem uma igreja para você ir. Wherever you are, there's a church for you to go Não, to. pastor, vou acompanhar pela internet. No, Pastor, I'm going to follow Não online. consegue. You can't. A carne está queimando, você sai e vai olhar o churrasco. The barbecue's there and you're going out and Arruma uma in. igreja para você ir. Find a church for you to Cria go uma to. cultura Create a dentro da sua culture casa, in your home onde o seu amor pela casa do Senhor where your love for the house of infecta God os seus filhos com o mesmo amor. infects your children with Ontem the a gente same estava love. aqui, sabe quem que não queria parar o culto? Eram os jovens e os We adolescentes. were here and who didn't want to stop the service was Você the sabe qual que é um teenagers. dos grandes castigos que alguns pais dão nos filhos aqui na nossa igreja? You want one of the greatest punishments that some parents Não give é eu to vou the tirar kids. seu telefone. It's not I'm going to take away Não your é phone você não vai jogar videogame. or you're not going to play video games. É eu não vou deixar você ir para a igreja. You're not going to church. Verdade. It's true. Tem alguns pais que chegam na quinta-feira, você não vai na igreja na quinta-feira. Some parents say you're not Se going to você church não on terminar de Thursday fazer o homework, if you don't finish your Eles dão um homework. jeito e faz até de madrugada. They do it even in the Porque middle eles of the não night. querem faltar o culto. But they don't want to miss the service. Não querem faltar o They culto. don't want to miss the service. E eu creio de todo o meu coração. And I believe with all of my heart. Quando nós entendemos esse processo de enxerto, de And when nos we- tornarmos um. Understand this process of becoming one. Quando Deus olha pra gente, God looks at Deus us. não olha mais, você é oliveira brava e você é oliveira boa. He doesn't look, oh no, wild olive and good Deus fala olive. assim, não, vocês são o
meu corpo. He says, you are my body. Vocês são os meus filhos. You are my children. Vocês são a minha igreja. You are my church. E eu edificarei a minha igreja, And I will build disse my Jesus. church. Jesus E as said. portas do inferno And the gates of hell não prevalecerão will contra not ela. prevail against it. Nós vamos enviar os formulários essa semana We're gonna be ou a sending semana que vem. the forms this week or next E week. nós vamos reorganizar toda a forma de trabalho com as nossas áreas de serviço. And we're going to reorganize the way that we work with our Nós temos service mais de areas. 30 áreas de serviço na igreja. We have over 30 service Algumas areas. acontecem durante o culto, Some outras happen antes, during the outras service. depois, outras durante a semana. Some before, after, during the week. O que nós entendemos é What we understand is que todos nós all of us precisamos servir em alguma área. need to serve in some Servir area. os nossos irmãos em Serve alguma our área. brothers and sisters in some area. Pastor, tem alguma área VIP aí para me servir? Pastor, any VIP area for me to serve? Tem, o estacionamento é uma área VIP para The servir. parking lot is a VIP area. Porque quando você vai servir no estacionamento, você tem o privilégio de pegar o carro de alguém, de estacionar o carro de alguém, When you serve in the parking lot, de you abrir have a the porta para privilege alguém, de of ajudar a tirar uma cadeirinha ali de uma mãe helping que chegou com um someone carrinho. take the car seat, opening the door for someone, parking Glória a someone's Deus car. por esses irmãos que ficam verão, inverno, chuva e neve servindo no Glory estacionamento. to God for those that doesn't matter a weather, they're serving in the parking O que lot. significa isso? What does that mean? Significa que nós não temos nenhuma desculpa para não servir em alguma We área. have no excuse to not serve Ah, in some pastor, mas area. eu sou busy demais. Pastor, I'm too Tem busy. problema, a igreja, No o problem. prédio, glória a Deus, é um prédio próprio. Nós temos acesso 24 horas por We dia. have 24-hour access into this E building. tem vários trabalhos aqui que não acontecem aqui durante o culto. And there are so many things that don't happen during the Você service pode servir em alguma área. that you can serve in some area. Mesmo fora da igreja, você pode servir em áreas de visita. Even out of church, you can serve Você visiting. pode servir em relógios de oração. You can serve in prayer Você clocks. pode servir fazendo alguma coisa para You can Deus. serve doing something Como for eu God. disse, a motivação em ativar você ao serviço The motivation of activating you to service não é para termos muita gente trabalhando e criar aquele busy, aquele ativismo dentro da igreja. isn't to have a lot of people working in the church. Mas é para dar a você uma oportunidade It's to give you an opportunity de fazer algo para Deus to do something for e God receber do Senhor and receive from aquilo Him que só Ele pode dar a você. what only He can give Vamos you. ficar em pé nesse momento? Let's stand.